Feliz sábado! Louvado seja Deus por nós estarmos aqui. Hoje é o primeiro dia da festa de tabernáculos. Ontem começou no pôr do sol. E a festa de tabernáculos são 7 dias muito alegres, felizes. Então eu convido você a nesses 7 dias se alegrar no Senhor. São muitos significados porque nós temos que nos alegrar. Mas eu preciso avançar com vocês. A festa de tabernáculos onde Deus institui. Em Levítico 23, como eu gostaria de estudar um pouco mais de Levítico com vocês. Mas nós vamos precisar avançar. E nós vamos para a parte da última aliança, porque Cristo foi a nova aliança. Então nós estudamos o sacrifício dele, e ele veio para o desvalor, o desamor e o desamparo. E ele então é uma nova aliança, não no sentido de nada inédito, mas no sentido de reafirmar os componentes lá do Éden. Então feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui neste sábado na Tua presença, desfrutando da Tua graça. Viemos aqui te adorar, exaltar, louvar, engrandecer e adorar, Pai. Sabemos que no momento que nós estamos vivendo, a adoração é o que está em jogo, Pai. Porque o teu arqui-inimigo quer ser adorado. E o Senhor nos deu este grande dia para adorarmos, para ser como um sinal. Nós te louvamos, bendizemos e exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A última aliança. Quando é a última aliança? Onde? Eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia em Apocalipse 3 e nós vamos ler do 14 ao 22. E aqui diz assim, a carta ao anjo de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te, olha o conselho de Deus, aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos uma igreja que, na verdade, é uma referência direta à última fase da igreja. E a última fase da igreja é onde Cristo se encontra no Santíssimo como sumo sacerdote em juízo. Esse é o período mais delicado da história da igreja, o mais relevante, o mais sensível,
porque é o período final. Justamente nesse período, Cristo olha para a sua igreja e percebe mornidão. Existem 3 grupos de pessoas: frio, morno e quente. Quem é o quente? É o remanescente. 3 temperaturas espirituais. E Cristo está dizendo que é mais fácil um frio tornar-se quente do que morno. O morno está acomodado em seu contexto de vaidade, convencido que tem conhecimento da doutrina e que faz parte da igreja verdadeira. Queridos, prestem atenção. Que prática, olha, o morno, ele está acomodado, ele acha que está tudo bem, ele acha que ele pratica a verdadeira adoração a Deus, ele acha que ele é intercessor, que está bem na sua vida espiritual. Qualquer observação possa fazer é algo irrelevante, porque na mente dele, na vida dele, ele está coberto pela graça, que ele não precisa se preocupar com a santificação, ele não precisa viver um estilo de vida de adoração, ele não precisa fazer jejum, ele não precisa entender ali de fazer um jejum dos 5 sentidos, buscando a pureza dos olhos, a pureza do coração, a pureza da vida, a pureza do que ele escuta, sabe? Ele não está buscando fechar as avenidas da alma. Ele acha que está tudo bem. A grande parte de Laodiceia é não enxergar sua real condição. E Jesus dá o diagnóstico: você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você está destituído de tudo aquilo que tem o sentido para você. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor proporciona, que é a graça, que é a misericórdia, que é as vestiduras brancas, que é o colírio, ele não tem, ele está destituído de tudo. Você está destituído de tudo. Não você, né? Eu estou dizendo o estado de Laodiceia. Em outras palavras, você está resistindo ao trabalho do Espírito Santo. E uma vez resistindo ao trabalho do Espírito Santo, assim que você atingiu o limite máximo da oportunidade, o Espírito Santo vai expulsar de si mesmo e ele vai cessar sua obra. E então essa parte de Laodiceia estará o quê? Estará perdida. Estará perdida. Mas o apelo é claro, o apelo é cristalino, o apelo para Laodiceia é: volte para a aliança. E a aliança é representada para Laodiceia em seus 3 aspectos fundamentais. Quais são? Ouro, vestimenta e colírio. Olha aqui os 3 aspectos da aliança. Olha os 3 elementos da aliança. Lá, ouro, liberdade e conhecimento. Aqui é ouro, vestimenta e colírio. O ouro representa quem? O Pai, o amor. Você nota que o ouro é o amor. Lá no Éden estava lá o amor. Na nova aliança com Cristo estava lá o amor. E agora em Laodiceia está aqui o amor, o ouro. A vestimenta, presta bem atenção, porque a vestimenta, quem representa a vestimenta? Jesus. Jesus, quem é que ele representava lá no Éden? O que dá o quê? O que dá a liberdade é a guia. Nós somos livres em Cristo Jesus. Sem Ele, nós somos o que? Escravos. Agora prestem atenção no que a vestimenta de Cristo, a justiça dele. Eu não abro mão da minha vida para ter a vida de Jesus. Eu não abro mão das minhas ideias,
dos meus conceitos. Isso é não vestir a vestimenta de Cristo. Cristo conduz totalmente a minha vida e a sua justiça, ela me cobre. Símbolo do sacerdócio, da justiça, de uma nova vida com Cristo. Todo o processo de retorno, a partir do momento onde eu abro mão do meu coração, da minha carne, da minha conveniência, do meu eu passo a viver sobre a vontade de Cristo, sobre os sonhos de Cristo, sobre as virtudes de Cristo, sobre a doutrina de Cristo, sobre os desejos de Cristo para a minha vida. E agora eu tenho um padrão bem diferente. Eu estou vivendo um padrão bem diferente. Então, quem não abre mão da justiça, da vida, das ideias, dos conceitos, não pode vestir a vestimenta de Cristo. Mas quem veste a vestimenta de Cristo é uma nova criatura. É um novo ser. Agora, e o colírio? O colírio é para quem está com a visão turva. Os olhos precisam ser abertos. Os olhos da alma, os olhos espirituais, tem a ver com discernimento. Então o colírio tem a ver com o que lá no Éden era o quê? O conhecimento. Então lembra da aliança lá no Éden? O amor, a liberdade, a guia e o conhecimento. Esses eram os 3 aspectos. E agora o colírio é o que dá o discernimento. Só o Espírito Santo em mim que me faz enxergar. Só o Espírito Santo em mim que eu posso enxergar como Cristo e ver a sua essência, a essência de Cristo, aquele que apresenta ao Pai. Então, queridos, nos aspectos da aliança sempre tem o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Então, quando nós vamos para o santuário, o Espírito Santo é o pátio. É o mundo, o pátio é o mundo e o Espírito Santo atua no mundo. Jesus é o elo entre o Espírito Santo e o Pai. Então Jesus é o Santo e o Pai é o Santíssimo. Olha, nós precisamos agora, eu preciso que você tenha um dever de casa. Eu preciso que você leia Mateus 25. Porque nós vamos entrar nas parábolas das 10 virgens. Uau! Será surpreendente. E eu preciso que você, para nós ganharmos tempo, que você faça a leitura. E amanhã nós vamos fazer todo esse entendimento. Então, olha, o ouro é a prova da fé. E aí nós temos 2 grupos, as prudentes e as nécias. Virgens prudentes vivem o evangelho do amor. Vestimenta, elas permanecem com Cristo no Santíssimo. Elas estão sendo guiadas por Cristo. Elas entraram para o tempo do fim. Queridos, nós temos que adorar a Deus no lugar certo. Quem está adorando Deus no santo está perdido. Isso vai ser tremendo. Porque tem gente que está adorando no santo, mas Cristo não está mais no santo. E se você estiver adorando Deus no santo, não há salvação. As virgens prudentes, elas entraram. Vocês lembram que elas entram, fecham a porta e quando as outras acordam não tem como mais entrar? Porque o tempo de entrar no Santíssimo é agora. O tempo de entrar no Santíssimo é agora. Elas estão sendo guiadas por Jesus. Elas entram para o tempo do fim. Sob a ação máxima
do Espírito Santo, sob a ação máxima da chuva serôdia, representada pela reserva do azeite suficiente, e elas entram para o Santíssimo. O colírio anunciam as 3 mensagens angélicas ao mundo. Elas são usadas pelo Espírito Santo. Elas têm os olhos abertos para a compreensão da verdade presente. Elas têm o dom do Espírito Santo. Elas têm o dom do Espírito Santo na vida. Elas estão cheias do Espírito. As lamparinas estão bastante acesas, o suficiente. Queridos, a festa dos tabernáculos é uma festa onde nós precisamos clamar por chuva. A festa dos tabernáculos era uma festa feliz, mas eles clamavam por chuva. A festa dos tabernáculos tem a ver com a chuva serôdia. Você precisa clamar pela chuva. Quando nós... Ezequiel 47, você está ali inundado, e tem os níveis de água. Ali são os níveis do Espírito Santo. Primeiro você mede os pés, depois o tornozelo, depois a cintura, depois você está imerso naquele rio e não pode mais atravessar, andando. E aí você já está todo envolvido com o Espírito Santo, é Ele quem te conduz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Queria falar mais para vocês. Louvado seja Deus. Até amanhã, se Deus quiser.